Exatamente, Henrique do Vale. Nossa, tá todo bonitão lá em Nova York, de suéter. Não, Hoje é sexta-feira, né, Zezé? Hoje é sexta-feira. Essa semana ele falou, olha, vai tá uma crise aqui, porque vai estar batendo um calorão danado. Pelo jeito, bateu, mas voltou rapidinho, né, Henrique? Não, continua. Amanhã começa a esfriar um pouquinho, mas hoje é dia de muito sol, muita praia, muita sandália havaiana, muitos shorts, do jeito que eu gosto. Porque dia primeiro é a semana que vem. É feriado aí, né? Dia do trabalho. Feriado. E o mais interessante, Zezé, é quando, depois que passa o feriado, já entra praticamente no outono. Então, de um dia para o outro, muda o tempo por aqui, assim, parece uma chave. Então, você desliga o verão e entra o outono, e a gente já começa a ver a baixa da temperatura. Inclusive, na próxima semana, a gente vai ver de noite, temperatura batendo aí já os 12 graus. E hoje vai fazer 35. Dá para acreditar um negócio desse? Não dá, né? É incrível isso, como as estações são bem marcadas aí. Exatamente. Infelizmente, para mim. Eu acho bonito, Henrique. Você não tem dúvida. Você olha na natureza, você sabe a estação que você está. Não resta dúvida. É verdade. Aqui, às vezes, você não sabe. Você tem que conferir na folhinha, né? Vamos dar uma olhada na folhinha para a gente ver que estação do ano é essa. Bom, Henrique do Vale, o pau comeu em Cabul ontem, 2 explosões, 95 mortos contabilizados até agora, soldados americanos mortos, feridos. Como é que está o clima aí na terra do tio Sam? Bom, não preciso nem dizer que a popularidade do presidente Biden despencando, na verdade, né? Justamente porque era tudo o que o presidente não precisava nesses próximos dias. Lembrando que as tropas americanas serão obrigadas a deixar o país logo mais no próximo dia 31. Eu acompanhando, inclusive, as notícias logo de manhã cedo, a gente já sabe que foram 113 pessoas que já foram consideradas mortas, né? São 13 soldados e mais centenas, aí, como eu disse, de afegãos. Uma cena assim impressionante. Inclusive a própria mídia americana acabou mostrando, né, as cenas feitas por celulares, justamente no portão onde os americanos estão mais ou menos localizados dentro do aeroporto. Confirmou, inclusive, que o Estado Islâmico K, que foi o responsável por esse ataque. Agora o pessoal vai perguntar, que história é essa de Estado Islâmico K? Bom, na verdade, é um negócio que a gente acabou descobrindo também, a imprensa americana acabou determinando, né, e descobrindo que esse grupo, que na verdade se opõe totalmente ao Talibã, está numa região específica no Afeganistão. E o Estado Islâmico, na verdade, ele vem de encontro, né, ideológico contra o Talibã. Então, o que acontece é o seguinte: o que a gente está observando aqui é que, apesar do presidente Biden ter resolvido retirar os militares antes dos civis, porque justamente os americanos estavam acreditando na possibilidade do Talibã, que possui um goal comum, né, de proteger, inclusive, essas pessoas e fazer com que essas pessoas deixassem o país de uma forma segura. Bom, isso foi uma atacada bem duvidosa do governo Biden, como a gente pôde ver, inclusive, ontem. O próprio general que é responsável por essa operação no Afeganistão disse, inclusive, que até o dia 31 de agosto, provavelmente a gente vai ver outros ataques também. Então, como eu estava explicando, o Talibã e o Estado Islâmico, eles batem de frente total. E é de interesse, inclusive, do Talibã de mostrar ao mundo que ele mudou, né? Agora ele assume o governo do Afeganistão e quer mostrar ao mundo que, na verdade, a ideia do Talibã não é o que a gente tinha visto há 20 anos atrás. Então, a principal preocupação do Talibã hoje é fazer com que essa operação seja segura, mas o presidente Biden está sendo extremamente criticado de, na verdade, confiar plenamente no Talibã. Então, a gente está vendo aí... Diga lá.
É isso que eu gostaria de que você me respondesse, se for possível. Eu não sei se é ingenuidade do comando militar dos Estados Unidos ou se é falta de competência, porque a existência do Estado Islâmico e essa briga toda em relação ao Talibã não é nova, já existia. E o Estado Islâmico, nós ainda temos uma questão que não é formado apenas por afegães, como é o Talibã. Você tem paquistaneses, você tem outros tipos de povoado, de população ali, né, que estão lutando contra o Talibã. Onde que os Estados Unidos errou? Por que os Estados Unidos confiou tanto no Talibã? E eu fiquei imaginando ontem, Henrique, esses soldados que morreram, obviamente todas as pessoas, qualquer vida perdida é terrível, mas esses soldados, por alguns dias, eles estariam voltando para a casa deles. E eles morreram ali. O que aconteceu? É ingenuidade do exército dos Estados Unidos? Pois é, na verdade, o que aconteceu foi que esse acordo feito ano passado, durante o presidente Trump, foi determinado que as tropas americanas sairiam do país no dia 31 de agosto. O que aconteceu, que eu acredito que tenha sido uma certa ingenuidade do presidente, foi justamente tirar os militares do país antes dos civis. Ou seja, o agravante aí principal é justamente que nós temos hoje no Afeganistão um número menor de soldados, nós temos a retirada de alguns equipamentos essenciais, especialmente para a inteligência americana, poder determinar onde são os pontos no qual os membros do Estado Islâmico estão localizados no Afeganistão, principalmente na área ao redor do aeroporto. Então, assim, mesmo embora o presidente Joe Biden tenha assegurado o general que está à frente das operações que vai poder assegurar a segurança dos soldados e também dos afegãos que estão tentando sair do país, é um ponto de interrogação, porque isso, na verdade, é difícil da gente poder prever, mesmo com esse apoio que o presidente está dando. Então, de uma certa forma, foi uma certa ingenuidade até do presidente de ter aceitado os conselhos dos seus militares nessa questão. E, inclusive, ontem ele foi extremamente criticado por essa decisão, né? Então, como você acabou de falar, ou seja, soldados que estavam prontos para retornar às suas casas acabaram falecendo ontem, né? Então, assim, e por causa disso, a crítica em cima do presidente está sendo, assim, absurdamente enorme. E, como eu disse, existe ainda a possibilidade de novos ataques até o dia 31. Então, assim, diga. Fala do presidente dizendo que ele vai se vingar. O que significou aquilo? Ele disse o seguinte, que ele vai se vingar desse grupo terrorista, mas isso não significa que ele vai mandar novas tropas ao Afeganistão. Vai ser provavelmente muito parecido como aconteceu durante o governo do presidente Obama, onde o Osama Bin Laden acabou sendo capturado e morto. Foi uma operação pequena, secreta, e é justamente isso que o presidente Biden acabou explicando ontem na televisão. Ele disse que não vai mandar nenhuma tropa adicional nesses próximos dias, adiantou inclusive que não vai passar do tempo, no dia 31 todo mundo sai, não tem conversa, não haverá nenhuma data adicional para que o governo permaneça e consiga resgatar todos que estão ainda pendentes. O fato é que, na verdade, essa operação que começou de resgate, né, já tirou mais de 100 mil pessoas do país. Existem mais outras, mas é muito importante a gente lembrar que durante vários meses os americanos que estão no país foram alertados já a deixar o país. E ontem, inclusive, ele disse que a partir do dia 31, quem subiu no avião, subiu, quem não subiu, não tem muito o que fazer, né? Eles estão estudando algumas políticas diplomáticas para ver se no caso algum cidadão americano permanecer no país, como que eles sairão do país. Então são coisas que a gente está aprendendo e sabendo a cada hora praticamente do que vai acontecer nesses próximos dias.
Então, assim, olha, gente, a percepção que eu tive de tudo que eu estou acompanhando. A data fixada pelo Trump, quem fez o acordo foi o Trump, Sim. de retirada, né? E só que a questão é o seguinte, quem retirou foi o Biden. Então, por Sim. isso que cai nas costas dele a responsabilidade por tudo que está acontecendo. Inclusive, teria sido o Biden e companhia que planejaram a estratégia de como fazer isso, uma estratégia que, como o Henrique pontuou, retirando soldados primeiro, se mostrou extremamente falha, né? Exatamente. Porque quem está lá agora comendo o pão que o diabo amassou é quem ficou por último para ser retirado, é que está exposto aí a essa loucura que está acontecendo. Então, na verdade, assim, a sensação que eu tenho é de que o planejamento dessa retirada, inclusive, teria que ter sido feito lá atrás também. Exatamente. Lá atrás, começado com o Trump, porque o Biden é uma coisa, ele está o quê? Há quanto tempo no governo? Um ano? Não chegou a um ano ainda, 7, 8 meses. 8 meses. Por quê? Porque não é possível, com a experiência que os Estados Unidos tiveram lá em Saigon, quando teve de deixar o Vietnã, não é possível que aquilo que se viu se repita, e se repetiu, né? O desespero das pessoas e tudo mais, porque ainda que mais de 100 mil pessoas já tenham sido retiradas, ainda tem muito mais para serem retiradas. E todo mundo está olhando e falando, olha, mesmo com todos os esforços do mundo, você pegando as linhas aéreas privadas, colocando para ajudar a retirar esse povo, ainda assim é muito difícil conseguir retirar todo mundo. E outra coisa, Zezé, no aeroporto, é muito importante explicar para os nossos ouvintes, é que existem 3 portões principais de acesso ao aeroporto. Então, o que o Talibã fez? Ele pegou os seus principais, vamos dizer assim, militares, então pessoas que têm aquele treinamento especial e estão todos ao redor do aeroporto, justamente fazendo uma triagem e observando quem chega perto do aeroporto. Porém, quem faz a escolha das pessoas para entrarem no próprio avião são os soldados americanos. Só que a gente observando como que está sendo feito isso, é uma coisa assim extremamente sem segurança nenhuma, ou seja, as pessoas se aproximam dos cidadãos, não existe nenhuma forma assim de uma fila, vamos dizer assim, que as pessoas podem chegar perto dos soldados para que os soldados possam verificar os passaportes, o visto, aquela coisa toda. Então o que acontece? A responsabilidade dos soldados é de justamente escolher as pessoas que estão ali, ver se a documentação está correta e mandar as pessoas para os aviões. Inclusive, algumas imagens que a gente acabou acompanhando, é extremamente triste porque o soldado escolhe uma pessoa, o outro membro da família permanece. Não quer dizer que você vai entrar no avião com a sua esposa e seus filhos. Muitas famílias entregaram os seus filhos pequenos na mão dos soldados para que as crianças pudessem ser aprovadas para poder entrar no avião. Então a gente está vendo isso constantemente. Então a pressão dos soldados é muito grande porque dentre essas pessoas já foi confirmado, inclusive alguns passageiros, vamos dizer assim, né, que estavam com bombas e acabaram sendo separados. Então o próprio general que está à frente dessa operação já inclusive disse que isso vai acontecer muito mais nesses próximos dias. Então a pressão que os soldados americanos estão tendo hoje é de fazer uma triagem das pessoas que estão com os seus passaportes em mãos, os seus vistos eletrônicos. Como eu disse anteriormente, esses vistos eletrônicos estão sendo copiados e porque não tem como eles checarem, não tem computador. Chega um pedaço de papel na mão e os soldados acabam mandando ou não entrar e passar por esse portão, né? Então imagina só a pressão em cima desses soldados, a responsabilidade deles. E, além disso, eles são obrigados a ficar espertos
porque dentre todas essas pessoas, existem pessoas do Estado Islâmico. Exatamente. Então essa que é a maior preocupação e a crítica, né, de como isso está sendo feito. Como você disse, isso deveria ter sido planejado de uma forma mais bem elaborada, onde esses civis deveriam ter começado, na minha opinião, deixar o país há meses atrás, né? Todo mundo sai e aí depois, então, os militares saem, tendo a estrutura militar que os Estados Unidos têm e não deixando esses soldados simplesmente com a mão no bolso, falar, bom, Deus queira que não aconteça nada. Nossa, é tão absurdo, gente. Olha, é quase inacreditável, né? Porque, olha, ingenuidade... Rose, você está desligada. Está desligada. Eu disse que é surreal. Assim, ingenuidade, a gente não pode falar que é ingenuidade. Eu acho que foi, na verdade, um erro grosseiro. Um erro grosseiro mesmo. E o pior ainda, Zezé, olha só... a gente está acompanhando, eu estou acompanhando aqui os aviões levantando, voo, descendo. É um aeroporto que não para. A gente está vendo assim aqueles aviões militares enormes descendo e levantando voo, não para. E existe a possibilidade de cada decolagem, esses aviões serem atingidos por foguetes. Existe isso ainda, entendeu? Então você imagina a tensão desses militares. Da operação. Exatamente. E lembrando, inclusive, que essa operação não é somente dos americanos. Existem outros países, os ingleses, adiantaram, inclusive, que hoje será o último dia que os ingleses vão aceitar qualquer tipo de cidadão afegão, no máximo 1.000 pessoas, os italianos a mesma coisa, ou seja, a partir de hoje, o governo italiano e inglês já vão deixar o país e vai ser a última leva, né, de ajuda comunitária aí para essas pessoas. A boa notícia... Opa, diga lá. Não, pode falar, boa notícia. A boa notícia é que, na verdade, algumas grandes empresas americanas, como, por exemplo, a Airbnb, a Verizon Technology, a Walmart, então, eles estão oferecendo para ajudar pelo menos essas 100.000 pessoas, esses 100.000 refugiados, que estão, inclusive, entrando agora no país, sem custo nenhum. Vão dar moradia para eles, vão ajudar a desenvolver até a própria língua, né? Porque muitos deles não falam inglês, vão dar uma estrutura total para essas famílias, para que elas consigam, na verdade, começar a trabalhar e tudo mais. Então é uma coisa muito bacana que os americanos estão procurando fazer, né? Então a gente tem que pensar também alguma coisa boa, né? Depois de tudo isso, o que vai acontecer para essas pessoas, apesar de muitas delas, infelizmente, não vão conseguir sair do país. O Henrique, o Biden está sendo extremamente criticado pela população, fala-se até que abriu-se um fosso, né, debaixo dos pés dele em relação à popularidade. Mas e o Congresso aí nos Estados Unidos? Como que eles estão, os deputados, os senadores, qual que é o posicionamento? Como que os republicanos só pau, e democrata fala bem. Provavelmente, mas é isso mesmo? Como que Sim, ontem, inclusive, 2 senadores republicanos pediram que o próprio presidente Joe Biden renunciasse ao posto. Fala assim, saia, porque do jeito que está não vai ficar. Logicamente, durante a sua fala na televisão, ele pediu para que a política, né, as falas de política fossem deixadas de lado e que fosse concentrado de uma forma, primeiramente, de homenagear as pessoas que ficaram, principalmente esses soldados, momento realmente difícil, especialmente para as famílias, né? Porque essas famílias que estavam esperando essas pessoas retornarem às suas casas em 5 dias, não vão mais retornar. Então foi não vão, é uma coisa extremamente triste, né? Imagina só. Você que está nos ouvindo tem... Não. Imagina só a família dessas pessoas, né? Então, o Biden pediu para que essa questão de política, né, de assuntos de política, fossem colocadas de lado e que as pessoas prestassem mais atenção no que está acontecendo e pedir a Deus, inclusive, uma bênção especial, principalmente para as famílias, né?
Agora, aquela história, a gente está acompanhando aqui os boletins vindos da Casa Branca e a cada hora é uma notícia diferente. O número de pessoas mortas, o número de pessoas que vão sair. O Biden, inclusive, disse que autorizou qualquer pedido que venha do Afeganistão com relação a armamentos e tudo mais. A questão é justamente saber que a gente tem pouquíssimos dias e estão na mão do Talibã agora, né? Então, vamos ver o que vem pela frente. Cada hora é uma novidade. Bom, Henrique, vamos torcer mesmo, né? Mandar aí uma bênção especial para essas famílias que perderam esses soldados, os afegãos que morreram também, os civis, né? E esperar que isso tudo previsto, já projetado, né, de mais tragédias para acontecer, de fato, fiquem só numa ideia de que poderia acontecer, porque, cara, chega, né? Tá louco, meu Deus do céu. Bom, Henrique, bom fim de semana para você tá muito bonitão. Hoje eu caprichei, né? Eu vi, fiz a barba. Senhora, eu vi, tá todo. Vai curtir a sexta-feira aí, churrascão, então, um hambúrguer bem bom para você. Opa! E a gente está aqui torcendo por vocês. Sem dúvida nenhuma. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana. E qualquer coisa que aparecer, assim, nessas últimas horas aí, pode contar comigo.